Ok, boa noite novamente a todos. A partir desse momento está sendo gravado, tá? Eu gostaria de iniciar a aula de hoje falando para vocês a respeito de uma atividade que eu vou liberar logo para vocês, que é uma atividade que o prazo dela é só no final lá da disciplina, ou seja, lá para o dia 24/9, é a última semana, 24/9. Deixa eu abrir aqui a tela para mostrar para vocês, porque eu já vou explicar ela, tá? E já vou abrir também essa disciplina, ou essa atividade, para que vocês possam ter acesso. Então, conforme vocês estão vendo aqui na tela, tá? Tela de disciplina de vocês, a gente tem uma programação que é a última atividade da disciplina, que é a nota da terceira unidade. Ela é um trabalho, tá? Ela é um trabalho que é em dupla. Então, vocês podem fazer em dupla esse trabalho. O que é esse trabalho? Deixa eu mostrar para vocês lá embaixo, para vocês visualizarem. São dois trabalhos. Conforme vocês aqui podem observar, é um artigo, tá? Então, existem dois artigos, tá? Existem dois artigos que vocês vão elaborar um resumo a respeito desse artigo. E aqui eu já venho explicando as regras desse resumo, como deve ser feito. Então, são dois artigos. Os dois artigos eles precisam ser entregues até o dia 24/9, tá? Os dois até 24/9. Então, por esse motivo, eu já vou abrir logo essa semana, porque daí vocês vão ter aí o mês todo para poder elaborar esse trabalho. Quando chegar lá no dia, vocês entregam, ou então, se por acaso vocês concluírem, resolverem fazer com antecedência, e assim que for terminando, vocês já podem ir entregando, tá certo? Patrícia, alguma coisa, Patrícia? Professor, só pode ser feito de dois, é? Até dois, pode fazer individual também, mas se quiser fazer em dupla, pode fazer também, certo? No máximo dois. Alô? Ok? Escutou, Patrícia? É porque, professor, quando eu ficar perguntando assim, repetindo, é porque assim, eu estou viajando, aí eu não tá pegando muito bem, aí eu estou assim, escutando o senhor assim, um pouquinho baixo, o que nunca aconteceu. Dessa vez eu estou escutando, mas eu entendi o que o senhor disse, que é para ser feito por duas pessoas ou por uma, não é isso? Isso, exatamente, tá? Os demais aí estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Para eu sentir aqui como é que tá? Para mim aqui tá bom, professor. Ok. Professor, boa noite. Boa noite, Ana. Eu não consegui assistir nenhuma aula do senhor até agora, essa é a primeira, assim, ao vivo, né? Eu assisto as aulas do senhor e eu tô com uma questão, eu não consegui ver tudo, porque eu tô com essas questões pendentes, problemas pessoais, questões de saúde. Aí aconteceu uma situação que eu não consegui enviar a sua atividade. Eu deixei um recado para o senhor lá, sabendo que se de repente o senhor pode me dar mais um tempinho para eu realizar, porque eu não tive condição mesmo de fazer essa atividade. Aí eu estava esperando o senhor responder, mas se depois o senhor puder ir lá e responder naquela partezinha lá onde fica, tá bom? Eu agradeço o senhor. Ok, eu vou lá e respondo, mas eu já lhe adianto que pode entregar, tá certo? Pode continuar aí a fazer a atividade e entregar, mas eu vou lá e respondo para ficar registrado. Tá bom, gratidão, professor. Tá, eu vou ter que rever duas aulas que eu não vi para poder responder também. Gratidão. Tudo bem, tá ok. Obrigado. Tá ok. Aí, esses trabalhos que compõem a última nota, cada um vale 50 pontos, tá? Ele é um resumo que ele deve ser manuscrito, não é digitado esse trabalho, tá? É manuscrito. E ele deve possuir, no mínimo, 30 linhas, tá? O resumo tem que possuir, no mínimo, 30 linhas. Não deve conter, no resumo, o título. Então, quando vocês estiverem escrevendo o resumo, vocês só precisam, na primeira linha, colocar o nome da dupla, se for em dois,
ou então o nome individual da pessoa. Aí já na linha seguinte já começa a falar a respeito do resumo, tá certo? Não precisa colocar título. No resumo, eu peço que vocês necessariamente vocês destaquem lá, abordem no decorrer do texto o objetivo da pesquisa. Então vocês precisam identificar o porquê que foram feitos esses trabalhos. Então existe um objetivo lá escrito no trabalho, então vocês precisam, no momento de elaborar o resumo, contextualizar esse objetivo, tá? Identificar e contextualizar. Falar um pouco do referencial teórico. Cada resumo tem uma base teórica falando sobre, abordando o tema, e possíveis conclusões que o artigo ele trouxe. Tá? Então, vocês vão identificar o objetivo e vão ver se aquele objetivo foi atingido e quais foram as conclusões, se por acaso tiveram, né? Então, a regra básica só são esses pontos, tá? Tanto vale isso aqui para o primeiro trabalho, quanto vale para o segundo. São as mesmas regras, tá certo? Quando terminar, vocês escaneiam, se tiver scanner. Se não tiver scanner, pode fotografar, tira uma foto lá. Só preste atenção depois que tirar a foto para ver se fica legível, tá? Porque eu preciso enxergar o que foi escrito ali. Às vezes a gente tira uma foto, ela fica um pouco distorcida, então tirou a foto, observa para ver se ficou legal. Se ficou legal, coloca aqui no espaço destinado à entrega e está resolvido. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? O prazo de entrega é dia 24/9, tá? Mas eu já vou liberar já agora no início do mês, que daí vocês têm o mês de setembro por completo aí para fazer essa atividade, tá? Pode fazer em até 2 pessoas. Só precisa uma pessoa do grupo entregar, não precisa as 2 pessoas do grupo entregarem cada uma a mesma versão, tá? Agora, lembra de ter o nome da dupla no papel, que é para eu poder identificar quem foram os alunos que fizeram, tá bom? Beleza, pessoal? Esse artigo, ele vai estar aqui mesmo, tá? Ó, ele aqui na própria atividade vai estar o arquivo, tanto da atividade 1, quanto aqui da atividade 2, tá? Vai estar aqui na própria atividade já vai estar o trabalho aqui para vocês baixarem e lerem. Ok, pessoal? Entenderam? Então, agora deixa eu mudar aqui a tela. A gente falar a respeito do assunto do dia, tá? Vai estar lá na biblioteca, né, professor? Não, na biblioteca não. Vai estar na própria sala de aula. Tem uma atividade lá chamada Trabalho 1 e Trabalho 2. Dentro da atividade vai estar o artigo. Tá certo, tá bem, tá bom. Obrigada. Então vamos lá, pessoal. Aqui. Ok, Patrícia. Então vamos lá. Na aula passada a gente parou falando a respeito dos subgrupos do ativo não circulante. Então a gente viu que o balanço patrimonial ele é dividido em 2 grupos inicialmente, que é circulante e não circulante. E o termo circulante e não circulante, ele faz lembrança, faz menção ao que é curto e longo prazo. Um período de curto prazo são os direitos e as obrigações que vão ser realizadas até o término do exercício social seguinte. Então, se a gente for fazer um balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, o término do exercício social seguinte é dezembro de 2022. Então, tudo aquilo que eu vou receber e vou pagar até dezembro de 2022 é considerado de curto prazo, logo será circulante. Tá? As dívidas e os direitos que serão realizados após dezembro de 2022, tomando aí por base a data 31 de dezembro, então tudo aquilo que eu vou receber ou pagar após dezembro de 2022, ou seja, de janeiro de 2023 em diante, é considerado para a contabilidade um período de longo prazo. Logo, esses direitos e obrigações, eles deverão estar registrados dentro do não circulante. Aí, na aula passada, a gente viu que dentro do ativo não circulante, ainda existe uma subdivisão.
que é o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e o intangível. Daí a gente viu que o realizável a longo prazo, ele está diretamente relacionado com a atividade operacional da empresa. Então, se eu faço uma venda, minha empresa é uma empresa de calçados, ela produz calçados. Então, eu faço uma venda a prazo para receber daqui a 6 meses, essa duplicata vai estar registrada no ativo circulante. A duplicata decorreu da atividade operacional da empresa. Se eu faço uma venda a prazo e eu vou receber parcelas após 12 meses, essas parcelas que se vencem após 12 meses vão estar dentro do não circulante ativo realizável a longo prazo. Tá? Por que realizável a longo prazo? Porque essa duplicata, ela decorreu da atividade operacional da empresa. Então, realizável a longo prazo. Tá certo? Sou uma construtora. Eu faço a venda de um imóvel. As 12 primeiras, se a gente tiver lá em dezembro, as 12 primeiras prestações que eu vou receber do meu cliente vai estar dentro do ativo circulante. A partir da 13ª, vai estar dentro do ativo não circulante. Tá ok, pessoal? Eu falei agora de primeira e 13ª só para dar um exemplo, mas sempre o circulante vão estar as próximas 12 parcelas e no realizável a longo prazo as demais. Tá? No exemplo lá da construtora, vendi o imóvel faz parte da atividade operacional da empresa, por isso que está lá no realizável a longo prazo. Sendo que existe uma exceção. Existe uma exceção que, independentemente do prazo de recebimento que foi estabelecido ou acordado, vai sempre estar dentro do realizável a longo prazo, que são as transações não derivadas da atividade operacional da empresa, realizadas com pessoas ligadas. Tá? Então, são transações não derivadas da atividade operacional da empresa, porém, feita com pessoas ligadas, acionistas, sócios, tá? Aí a gente trouxe na aula passada o exemplo que foi de um adiantamento de valor, um empréstimo feito da empresa feita para os sócios, para receber daqui a 6 meses. 6 meses para a contabilidade é considerado um período curto. Porém, como foi feita esse empréstimo, ele não tem relação com a atividade operacional da empresa e foi feita com pessoas ligadas, vai estar lá dentro do realizável a longo prazo. Então, isso foi o que a gente viu relacionado a realizável a longo prazo. A gente também viu investimentos. Principal diferença que diferencia investimento do realizável a longo prazo é que investimentos não possuem relação com a atividade operacional da empresa. Aqui a gente vai ter bens e vai ter direitos. Porém, sua finalidade não está relacionada com a atividade da empresa. Então, aqui a gente trouxe terrenos, tá? A gente trouxe aqui terrenos. Eu lembro que a gente trouxe um exemplo de um terreno que foi adquirido, vamos supor, a gente acho que estava falando de uma concessionária de carro. Então, a gente viu que a concessionária ela adquiriu um terreno lá na cidade de Cabedelo, próximo à praia. Esse terreno não tem finalidade, nem tem o objetivo de futuramente estar relacionado com a atividade da empresa, que, de repente, a concessionária poderia estar projetando abrir uma nova loja lá em Cabedelo. Tá? Então, se a intenção do terreno fosse esse, não seria no investimento que o terreno estaria classificado. Como o terreno ele foi comprado com a finalidade de especulação, a empresa pretende futuramente vender e ter ganhos aí com a venda desse terreno. Tá? Então, investimentos. A empresa construiu um terreno para construir futuramente prédios, porque ela pretende alugar, fazer algo desse tipo. O aluguel não está no contrato social da empresa como sendo uma atividade que a concessionária vai explorar. Então, continua sendo investimentos. Tá?
Então, isso foi o que a gente falou lá dos investimentos relacionados a bem. Aí a gente aqui também trouxe um exemplo de obras de arte. Os acionistas dessa empresa foram para uma exposição, chegaram lá, viram uma oportunidade de comprar uma obra de arte, e eles enxergam que conseguem futuramente valorizar, essa obra vai sofrer um ganho aí de capital, vai valorizar, então eles resolveram comprar para futuramente vender e obter aí um ganho. Então não está relacionado com a atividade operacional da empresa, então investimentos. Por fim, a gente falou aqui de participações societárias, que é, por exemplo, vamos imaginar que essa concessionária, tá? Vamos mudar aqui um pouco o foco, que eu lembro que tem um caso desse em João Pessoa. Vamos imaginar que essa empresa é a empresa São Brás. Se eu não estiver enganado, a São Brás ela possui participações numa concessionária que é a Brasmotos. Eu acho, tá, pessoal? Não tenho nem certeza. Então, se esse balanço fosse da São Brás, esse recurso que a São Brás utilizou para investir, para abrir uma outra empresa, que não é do mesmo ramo dela, não é uma filial, é um outro ramo. Então, essa participação que ela tem em outra empresa é chamada de participações societárias aqui dentro de investimentos. Beleza, pessoal? Então, a gente deu esses 3 exemplos. Agora, vamos imaginar o seguinte. O terreno que foi comprado pela concessionária foi comprada de forma estratégica em outra cidade, lá em Cabedelo. Tá? Ela comprou um outro terreno de forma estratégica porque ela vai construir uma filial lá na cidade de Cabedelo. Então, vejam que aqui o objetivo do bem é outro. O objetivo não é ganhar com a especulação imobiliária. O objetivo é que a empresa vai expandir seus negócios, vai expandir sua atividade operacional. Então, por esse motivo, a classificação já é outra, não é mais dentro de investimento. Aí aqui a gente classifica dentro de imobilizado. A gente classifica agora aqui dentro de imobilizado. Uma conta chamada terrenos. Tá? Uma conta chamada terrenos. Imagina agora que essa concessionária começa a construir o prédio dentro desse terreno, que vai funcionar lá para ser o escritório, para ser a própria concessionária. Então, a concessionária está edificando um prédio lá no terreno que foi comprado. Então, a gente classifica aqui todo o investimento com a edificação, a gente vai e classifica aqui, ó, edificações. Por quê? Porque esse prédio, tá? Esse prédio, ele está sendo construído para funcionar a atividade operacional da empresa. Ok? Vamos imaginar que essa concessionária, vamos trazer valores aqui, tá? Ela comprou esse terreno por 100 mil, tá? Financiado. Como é que a gente coloca o valor de 100 mil aqui financiado? A gente coloca em quais grupos? Eu gostaria aqui de ouvir um pouco vocês. Em qual grupo a gente coloca 100 mil reais financiado? Que foi usado para comprar o terreno. Vamos lá, turma. Quem aqui me ajuda? Financiamento. Vamos pagar. Já temos aqui a conta financiamento, ó. A gente acrescenta aqui dentro de financiamento 100 mil reais e acrescenta aqui nos terrenos também 100 mil reais. Tá? Começou a construção. Até esse momento, se gastou, vamos imaginar aqui, 15 mil reais com a edificação. Até esse momento se gastou 15 mil reais. A obra não está pronta ainda. Como é que a gente registra aqui esses 15 mil reais? Logicamente, a gente vai colocar aqui em edificações 15 mil reais, ó. E coloca o restante aonde?
Baixa caixa, ou equivalente de caixa. A gente baixa caixa ou equivalente de caixa. Perfeito. Então, a gente vem aqui, caixa, ó, tira 10 mil reais do caixa ou equivalente de 15 caixa. mil, né? Vejam aqui que 15 mil. Eu coloquei quanto lá? Eu coloquei 10. Foi. 15 mil. Perfeito, tá? Então, vejam que aqui, ó, o ativo está batendo com o passivo, tá? Está batendo com o passivo. Ok, pessoal? A empresa realizou mais empréstimos, tá? Realizou aqui 150 mil reais de empréstimo. Como é que a gente faz a transação para demonstrar esse empréstimo obtido no valor de 150 mil? Vamos lá, turma. Incrementa o ativo em 150 mil. Incremento ativo aqui no caixa, ou equivalente de caixa, 150 mil, e aumenta aqui nossa dívida no valor de 150 mil. Ok? A empresa gasta 50 mil com mais 100 mil com a construção, tá? E finaliza a construção aqui com esse gasto de 100 mil. Como é que a gente faz? Acrescenta aqui em edificações 100 mil e retira do caixa e equivalentes de caixa 100 mil. Ok, pessoal? Ok? Vamos continuar aqui a movimentação, tá? A empresa agora resolve, o prédio da concessionária já está construído e agora ela vai começar a comprar a mobília para poder mobiliar ali o escritório onde vai funcionar a atividade da empresa. Então, resolve comprar aí 50 mil reais de mobília, tá? De móveis, cadeiras, tá? Ar-condicionado. Então, gastou aí 50 mil reais com essas mobílias. Sendo que 20 mil foi pago à vista, dado de entrada no momento da compra, e o restante, 30, foi parcelado em 30, 60 e 90. Como é que a gente faz esse registro agora aqui no balanço? E aí, pessoal? Pode colocar lá fornecedores. Fornecedores, a gente vai aumentar a dívida 30 mil. 30 mil. Agora passa a dever 55. Baixa a caixa lá em 20 Baixa o caixa em 20 mil. Percebam que até agora ativo está diferente do passivo. E esse dinheiro que foi utilizado, ele foi para comprar móveis e utensílios. Esses móveis e utensílios, eles têm uma característica de longo prazo, porque a empresa não pretende vender os móveis e utensílios. Ela comprou para ser usado na atividade operacional dela, que é ali na mobília do escritório. Então, a gente vai e coloca aqui no imobilizado, ó, móveis e utensílios. Móveis e utensílios, tá? O valor de 50 mil reais. Deve ter fechado. Qual é a conclusão? Vamos ver aqui o ativo, ó. 1, 2, 3, 5, passivo, 1, 2, 3, 5. Qual é a conclusão que a gente começa a perceber aqui do imobilizado? O imobilizado, ele é um grupo que ele vai registrar os bens materiais, tá? Que é importante, ó. Aqui no imobilizado vão ficar os bens materiais, os bens tangíveis. E são bens que vão estar relacionados diretamente com a atividade operacional da empresa, tá? Então, são bens materiais, tá? Que não têm a intenção de serem comercializados, é para uso, tá? É para dar sustentação à atividade operacional da empresa e que estejam relacionados diretamente com essa atividade operacional.
Beleza, pessoal? Agora vamos aqui pensar o seguinte, a gente está construindo o balanço patrimonial de uma concessionária. A concessionária possui veículos, tá? Possui veículo, é a atividade dela, tá? Possui veículo. Ela resolve comprar aqui 300 mil reais de veículos, são vários veículos, alguns veículos, tá? Cuja finalidade é serem comercializados. E ela comprou lá com o fornecedor dela, tá? Comprou a prazo, para ser pago daqui a 60 dias. Vai pagar essa dívida daqui a 60 dias. A gente registra de que forma essa aquisição de veículos no valor de 300 mil a prazo. E aí, turma? Aquisição de veículos no valor de 300 mil reais a prazo, com vencimento daqui a 60 dias. Imobilizado tá, veículos. Vamos entender. Veículos, imobilizar veículos, é isso? Veículos. Opa, aqui foi o grupo. Imobilizar veículos no valor de 300 mil. Aqui vamos mudar um pouquinho, tá, pessoal? Vamos pensar que essa compra não é para ser paga daqui a 60 dias. Tá? Vamos supor aqui que essa empresa tem um relacionamento muito bom com a indústria, com a fábrica, tá? Que teoricamente acontece dessa forma. Mas vamos supor aqui que esse pagamento só vai ser pago, foi um bônus que a fábrica deu, só vai ser pago daqui a 5 anos. Vai ser pago. Parcela única daqui a 5 anos. A dívida vai para onde? É uma dívida de longo prazo, então poderia ser não circulante. Então, dívida de longo prazo, perfeito. Então, vai para dentro do não circulante. Acrescentar aqui na Aqui, ó, a gente vai colocar duplicatas a pagar o valor de 300 mil. Então, vejam aqui que está batendo. Perfeito? Ok, pessoal? Alguma pergunta agora? Sim, professor. No caso de um financiamento que fosse, por exemplo, em 120 meses, ficaria uma parte lá no circulante e outra parte no não circulante? Perfeito. As 12 parcelas que vão se vencer daqui a 12 meses para frente dentro do circulante. As demais, 48, dentro aqui do não circulante. Perfeitamente. Ok, professor, obrigado. Ok? Aí aqui, ó, preste atenção todo mundo, tá? Para a gente entender aqui essa parte do imobilizado. Essa aquisição que essa concessionária fez de veículo, a princípio, ela reúne as características do ativo imobilizado. É um bem durável, tá? Um bem de longo prazo. É um bem que está relacionado com a atividade operacional da empresa. É um bem material, é um bem tangível. Então, ela reúne, a princípio, as características do ativo imobilizado. Porém, a gente tem uma outra característica que é essencial para classificar um bem dentro do imobilizado. No imobilizado, a gente classifica os bens materiais ou tangíveis relacionados com a atividade operacional da empresa e que a finalidade desse bem seja para uso. Tá? Dentro do imobilizado, a gente vai classificar os bens cuja finalidade seja de uso. Se for para comercializar, aí ela deixa de ser imobilizado e passa a ser, nesse nosso caso aqui, um estoque. Tá? Um estoque para ser comercializado. Esse veículo ele foi comprado para ser comercializado. Então, a gente não coloca aqui dentro do imobilizado, ó, e vem para dentro aqui do estoque. Tá? Eu vou até criar aqui outra conta, que é para a gente entender aqui que pode ter aqui estoque
Computação. Vou entrar aqui, estoque, computação. Vou colocar assim, almoxarifado. Aqui também é estoque, tá? Aqui também é estoque. E aqui eu vou colocar assim, estoque. Quando a gente tem só estoque, subtende-se que é um estoque para revenda. Se você quisesse colocar estoque de mercadorias para revenda, também poderia colocar, tá? Eu acho desnecessário detalhar muito dessa forma. Então, aqueles veículos, eles viriam para cá, ó, e sairia de dentro do imobilizado. Entenderam, pessoal, a reclassificação que eu fiz e por que eu fiz essa reclassificação? A gente tirou veículos de dentro do imobilizado porque esses veículos, eles foram comprados com a finalidade de serem comercializados. E lá dentro do imobilizado, a gente classifica os bens que sejam para uso. Perfeito? Agora aqui vamos pensar um outro exemplo. Dentro da concessionária, tá? Dentro da concessionária, a concessionária resolveu comprar mais 2 veículos. Agora só foram 2 veículos. A finalidade desse veículo vai ser para test drive. Não vai ser para venda, test drive. A compra foi também financiada para ser paga daqui a 2 anos. Parcela única daqui a 2 anos. Valor de R$100 mil. O que é que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, na dívida da empresa. Já tem aqui duplicatas. Vamos acrescentar aqui R$100 mil. A hora ela deve R$400 mil. O bem é o mesmo, é um veículo. Sendo que agora esse veículo ele possui finalidade diferente do outro. A finalidade desse veículo vai ser para uso. Uso na atividade operacional da empresa. Então a gente vem no imobilizado e coloca R$100 mil aqui no imobilizado. Entenderam, pessoal, isso aqui? Entenderam? Então, o que é que fica classificado dentro do imobilizado? Os bens tangíveis, cuja finalidade seja de uso na atividade operacional da empresa, tá? Aí a gente vai e classifica aqui no imobilizado. Percebam que a lógica da organização aqui das contas, ela segue aquele critério que a gente falou em aulas anteriores. É a ordem decrescente do grau de liquidez. Os bens que possuem uma expectativa de liquidez maior, um grau de liquidez maior, eles vêm primeiro, inclusive os grupos. Tá? O que é mais líquido? É o grupo do ativo realizável a longo prazo ou o grupo do imobilizado? Lógico que é o realizável a longo prazo, porque aqui normalmente a gente tem até prazo para receber essas duplicatas, para receber esses adiantamentos feitos com pessoas ligadas, tá? Para comercializar essas mercadorias. Já dentro do imobilizado, embora possa ser vendido, mas a finalidade de quando se compra um bem do imobilizado não é para venda, tá? Não é para venda. Professor, e esse veículo, então, usou o veículo lá do test drive, chegou num tempo, a empresa agora vai vender esse veículo. O que é que a gente faz? Deixa no imobilizado, a finalidade mudou agora, não é mais para uso. O veículo agora ele vai estar à venda. Então a gente tira de dentro do imobilizado e coloca aqui dentro do circulante. Se eu não estiver enganado, é imobilizado à venda. Tá? Falou aqui de 100 mil, se fosse o caso. Tá? Mas eu vou deixar lá para a gente ir alimentando aqui o grupo do imobilizado. Tá ok, pessoal? Então, dentro do imobilizado, a gente vai colocar os bens tangíveis, tá? Os bens tangíveis. Aqui tem uma coisa interessante, pessoal. São os bens de propriedade da empresa, mas também tem uma forma aqui de compra. Tá? Alguém que já fez transação com o banco talvez vai lembrar.
Às vezes a gente compra um veículo, por exemplo, para uso da empresa, ou uma máquina, vamos pensar assim, for uma máquina. Compra uma máquina para uso aqui da empresa, e a forma de financiamento dessa empresa foi aquele tipo leasing, ou arrendamento mercantil. Às vezes, quando a gente compra carro, tem duas formas de financiar. Ou a gente faz um financiamento direto, eu acho que é o CDI, parece, agora esqueci o nome. Ou então a pessoa faz através de leasing. Qual é a diferença? O outro financiamento, o bem vai sair já no nome da pessoa, e o leasing vai sair no nome do banco. Quando você termina ali de pagar o financiamento, você dá a entrada e consegue transferir o bem para o seu nome, tá? Esse tipo de leasing é chamado de leasing financeiro. Quando você assina esse contrato de financiamento, dentro do contrato das prestações, já existe ali uma opção de compra, então você, na verdade, está comprando. Então, embora o bem ainda não esteja no seu nome, mas como a característica da transação é uma compra, ela já pode ser classificada aqui dentro do imobilizado, tá bom? É diferentemente de um outro tipo de leasing, que é o leasing operacional, que você também fica pagando uma prestação, porém, você não está comprando o bem. É comum a gente encontrar dentro das universidades, por exemplo, ou então de copiadores muito grandes, elas têm aquelas máquinas de tirar cópia que não é dela, ela faz um arrendamento junto com a Xerox, por exemplo. Aí a Xerox disponibiliza o equipamento para eles trabalharem, a pessoa todo mês vai ficar pagando um aluguel, a manutenção, na maioria das vezes, quem faz é a própria empresa lá, que está alugando, vamos chamar assim, ela deu um problema, a Xerox vai lá e faz a manutenção do bem. Então, aquilo ali não é uma compra. O nome da transação é a mesma, é um arrendamento, é um leasing, tá? Então, esse tipo de leasing a gente não classifica no imobilizado, tá? Ok, pessoal? Por fim, a gente tem aqui o intangível. Tá? A gente tem aqui o intangível. Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Tá? Vamos imaginar aqui o seguinte. Essa empresa, vamos pensar aqui que é uma construtora, vamos mudar um pouquinho agora. Vamos pensar que é uma construtora, tá? Lá tem vários engenheiros nessa construtora e eles precisaram comprar um programa para fazer desenho lá industrial. E esse programa, teoricamente, é caro, tá? Vamos imaginar que lá foi uns 50 mil reais que pagou por esse programa. O programa, vamos imaginar, não é muito comum hoje em dia. Vamos imaginar que veio num CDzinho, tá? E custou ali 50 mil reais. Embora o bem seja material, que a gente esteja vendo ali o CD, o que tem valor ali é o programa, é o imaterial. Ou seja, é o software que está no CD. Então, a gente vai... Para que serve aquele programa? O programa ele vai servir para a atividade operacional da empresa, que é para fazer as plantas, as construções, as medições e assim por diante. Então, a gente vem aqui no intangível e coloca o software. Ok, pessoal? A gente vem aqui e coloca o software. Sei lá, vamos imaginar que foi 50 mil reais. E vamos imaginar que essa empresa seja uma empresa de escrever livros, tá? De produção científica, essas coisas. E ali no livro existe um bem imaterial que são os direitos autorais, que é o que realmente às vezes tem valor. Então, os direitos autorais, a gente também vai e classifica aqui. Eita, deixa eu colocar aqui o... Vamos imaginar que isso aqui foi uma compra a prazo do software, tá? Para bater aqui o balanço. A gente vem aqui nos fornecedores e coloca 50 mil. Só para ficar batendo. Ela foi e comprou direitos autorais, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja uma gravadora, a Som Livre. Ela vai e compra os direitos autorais de uma determinada música.
Então, aonde é que vai estar registrada aquela aquisição aqui dentro do intangível? Direitos autorais. O valor de 10 mil. Comprado à vista. Então, a gente vai aqui, ó, no caixa e faz o saque de 10 mil reais. E, pessoal, vamos imaginar que a empresa, que aconteceu uma época dessa, a Coca-Cola comprou uma marca lá no estado do Maranhão, eu acho que foi lá no estado do Maranhão. Comprou a marca de um refrigerante. Guaraná Jesus. Então, Guaraná Jesus, perfeito. Então, a gente vem aqui, ó, no intangível, marcas e patentes. Comprou por 100 mil reais financiado. Então, a gente vem aqui, ó, marcas e patentes. Comprou a marcas e patentes. E coloca aqui no financiamento, a gente acrescenta 100 mil reais. Perfeito, pessoal? Então, ó, imobilizado e intangível, todos os dois são bens. O que difere? Que um é bem material, relacionado à atividade da empresa, o outro são bens imateriais, que também estão relacionados com a atividade operacional da empresa. Ok? E notem aqui o mesmo critério da ordem decrescente do grau de liquidez. Por que que o intangível vem por último no balanço patrimonial? Porque é muito difícil transformar aqui, ó, uma marca de forma líquida. Tá? É muito difícil comercializar. Os direitos autorais, é muito difícil comercializar os direitos autorais. Então, por isso que segue aqui a ordem decrescente do grau de liquidez. Desde o começo lá do circulante até o último grupo do não circulante intangível. Entenderam isso aqui, pessoal? Tá claro isso aqui para vocês? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Nenhuma pergunta, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, ó, com isso, a gente finaliza essa parte aqui do balanço patrimonial. Tá? Essas aqui são as regras do balanço patrimonial. Na próxima aula, a gente vai falar a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Tá? A gente vai começar a falar dessa estrutura, porque a demonstração do resultado do exercício, assim como o balanço patrimonial, possui regras de elaboração, tá? Possui regras. Então, a gente vai falar dessas regras aqui para a demonstração do resultado do exercício. Após a finalização das regras da demonstração do resultado, eu pretendo abrir aqui com vocês algumas demonstrações de algumas empresas reais para a gente visualizar tudo isso que a gente está estudando dentro das demonstrações das empresas aí do dia a dia, tá? Tudo isso que aqui a gente está falando, a gente vai ver se as empresas seguem dessa forma. Tá bom, pessoal? Alguém tem algo a falar? Nada mais a declarar. A gente encerra a nossa aula, tá, pessoal? Hoje, segunda-feira, último dia dos nossos encontros das segundas, tá? A partir da próxima semana, a gente encerra, concentra só nas quintas-feiras, tá? E até a próxima quinta dessa semana. Quinta-feira a gente se vê nesse mesmo horário. Tá bom, pessoal? Tá bom, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Então, vou encerrar aqui a gravação para daqui a pouco passar para vocês. Então, pessoal, boa noite. Bom início de semana.